Graça e paz para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir essa mensagem. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Eu quero agradecer a Deus pelos novos inscritos e por aqueles que ainda não se inscreveram. Peço por gentileza que se inscrevam. Canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe essas mensagens e vamos que vamos. Eu quero agradecer a todos os meus irmãos que estão comigo aqui diariamente, irmão Moacir aí de Recife, irmão Rinaldo de Recife, irmã Simone, irmão Nelson, irmã Veralina da Bahia, irmão Cinete do Rio de Janeiro, irmão Edilson de Minas Gerais, e são muitas pessoas, irmã Aline de Recife também, irmão Nelson, né, já falei, da Bahia, enfim, muitos irmãos aí que fazem parte, irmã Daci, irmã Eleni, aí do Ceará, o casal lá abençoado de Portugal. Então são muitas pessoas que estão aqui no dia a dia. Irmão Edmundo, o irmão Jovelino, seja bem-vindo, irmão Jovelino. E vamos crescer junto na graça e no conhecimento do Pai. Então eu quero trazer uma mensagem hoje para nós, e tem como tema gaiola religiosa. Esse é o tema da mensagem, gaiola religiosa. Esse é o retrato falado do sistema religioso evangélico. Quando eu digo sistema religioso evangélico, eu estou falando das igrejas evangélicas, da religião evangélica. Amém? Então vamos ver. O texto principal se encontra aqui em Jeremias capítulo 5. Vamos ler aqui alguns versículos no contexto aqui do profeta Jeremias. Nós sabemos que aqui foi no contexto do profeta Jeremias, mas nós podemos trazer algumas coisas boas aqui para essa reflexão. Capítulo 5, do versículo 26 ao 31, que diz assim. Preste atenção. No meio do meu povo são encontrados homens iníquos ou homens ímpios. Presta atenção. Eles ficam à espreita como aquele que põe armadilhas. Eles montaram um laço, capturam os homens como uma gaiola cheia de pássaros. Assim as suas casas estão cheias de enganos, ou através de enganos. Por isso eles tornaram-se grandes e enriqueceram. Eles engordaram, ficaram elegantes. Sim, eles superaram, ou deixaram passar os feitos dos ímpios. Eles não defendem a causa dos órfãos. No entanto, eles prosperam e não defendem o direito dos necessitados. Não irei puni-los por estas coisas? Veja, mas eu quero ler nessa outra tradução aqui. E eu vou acrescentar mais alguns versículos. Amém? Vamos ver aqui. Jeremias capítulo 5, do versículo 26 ao 31, diz assim. Vamos lá. No meio do meu povo existem homens maus. Olha nessa tradução aqui, ó. No meio do meu povo existem homens maus. São como as pessoas que armam armadilhas para pegar passarinhos. Mas as armadilhas deles são para pegar gente, pessoas. Assim como a gaiola está cheia de pássaros, também a casa deles está cheia de coisas roubadas. É por isso que são poderosos e ricos, e estão gordos e bem alimentados. A maldade deles não tem limites, não defendem a causa dos órfãos, nem se importam com os direitos dos pobres. Mas eu os castigarei por causa disso, e me vingarei desta nação. Sou eu, o Deus eterno, quem está falando. Uma coisa horrível, espantosa está acontecendo na terra, lá no tempo do profeta Jeremias.
não era no mundo global, na terra. Os profetas não falam a verdade. Olha o que estava acontecendo. Os profetas não falam a verdade e, apoiados por eles, os sacerdotes dominam o povo. E o meu povo gosta disso. Veja, meu irmão. Os líderes da época aqui, né, os que estavam na linha de frente, os profetas e os sacerdotes, veja como o que eles estavam fazendo. E isso para Deus, né, isso aqui para Deus era uma coisa horrível e espantosa que estava acontecendo na terra. Veja, os profetas não falam a verdade e, apoiados por eles, os sacerdotes dominam o povo. E o meu povo gosta disso. Veja que o povo estava gostando daquilo. Até hoje é assim. Líderes religiosos vivem mentindo, enganando as pessoas, manipulando, mas as pessoas gostam disso. Entendeu? Continuando. E o meu povo gosta disso. Porém, o que é que eles vão fazer quando essa situação chegar ao fim? Veja, meu irmão, o que estava acontecendo aqui no tempo do profeta Isaías. Nesse contexto, no tempo do profeta Isaías, do profeta Jeremias, nós vamos encontrar atitudes, ações, atos que Deus considerava perverso, que Deus considerava maldades de homens maus, de pessoas que deveriam dar exemplos e eles não davam. Pessoas que deveriam darem frutos para que as pessoas vissem as atitudes deles, essas pessoas estavam como se fossem homens maus, homens ímpios ali no meio do povo de Deus. O objetivo desses homens era capturar, prender outros homens, fazendo armadilhas para pegar pessoas. Era o objetivo desses homens. O intuito era aprisionar homens para encher as suas casas, para dominar, para controlar os outros, para ter domínio, para ter poder, para ter autoridade. É o que está acontecendo no sistema religioso evangélico. Homens querendo estar por cima, homens querendo dominar o povo de Deus, homens querendo passar ordem, ditaduras, regras do sistema religioso, homens que vivem ainda pregando, em vez de pregar o evangelho da graça, eles vivem pregando doutrinas de homens dentro de suas gaiolas religiosas, dentro das suas sinagogas, dentro dos seus redios de 4 paredes, imputando ditadura, ordem, dizendo que você tem que ir para como é que se diz? Para a igreja, você tem que ir, você tem que estar ali todos os cultos quando eles querem que você esteja. Pessoas até vão sem querer ir. É o que está acontecendo. Eles querem controlar a vida das pessoas. Eles querem poder, eles querem domínio, eles querem autoridade. Eles não têm amor pelas pessoas, eles têm amor por aquilo que traz o que? Benefício próprio. Digo com conhecimento de causa, eu sei do que eu estou falando. Então veja, eles queriam dominar, controlar os outros, porque esses tais gostam de se sentir importantes, para que pessoas olhem para eles de baixo para cima, e eles estejam por cima, entre aspas. Meu irmão, quem está por cima, só tem um que está por cima, e ele é o nosso papai, o pai dos espíritos, o Abba, pai ou glória. Mas esses homens querem estar na linha de frente, dominando no poder, controlando a vida das pessoas, mandando como um ditador. São ditadores evangélicos, são ditadores religiosos, no sistema religioso, dentro de suas gaiolas religiosas. As pessoas se tornam presas, fáceis, têm sido presos para proporcionar ganho pessoal desses líderes religiosos.
Entendeu? Era isso que estava acontecendo aqui no tempo do profeta Isaías e está acontecendo hoje. Entendeu? Então, eles gostam disso. Eles gostam e se orgulham. Né? Eles se orgulham. Eles se sentem importantes para que as pessoas olhem para ele de cima para baixo. E com isso, eles se orgulham. Isso é bom para o seu ego. Digo com conhecimento de causa. Isso dá uma sensação para eles de bem-estar. Entendeu? Eles são como os fariseus da época de Jesus. Eles são como os fariseus que Jesus chamou de hipócritas. E o sistema religioso evangélico eles geram filho para hipocrisias, onde os líderes religiosos, eles ensinam, eles são especialistas em serem hipócritas. Vivem de máscara, de hipocrisias. Falam uma coisa e não vivem o que eles falam. E dá a impressão para as pessoas que aquilo que eles estão falando é Deus que está falando, é Deus que... Não, meu irmão, é sua boca mesmo, é invenção sua. Deus não está falando nada. Deus não está falando nada, são invenções, porque Deus não está no meio da mentira. O Espírito da verdade que Jesus falou, que viria, que era o Consolador, jamais está concordando com mentiras, com falcatruas, com manipulações, com enganos como vocês fazem. Não são todos, mas a maioria são, sim. É dessa maneira que eles trabalham. Entendeu? Então veja o que o texto diz, que eles se tornaram grandes. Esses tais estavam usando as pessoas para se enriquecerem, sem considerar a situação financeira daqueles que estavam sob o seu controle, retirando, arrancando tudo que o povo tinha, o seu dinheiro, tudo que eles tinham. Entendeu? Então veja, esses tais descobriram e desenvolveram maneiras premeditadas, meu irmão, premeditadas para atrair e manter seguidores para si mesmo. Ou seja, para eles mesmos e não para Deus. É o que faz o sistema religioso. Eles dizem que estão ganhando almas para Jesus. Alma para Jesus. Primeiro, Jesus não existe mais. Hoje é o Pai. Hoje nós temos que adorar o Pai. Nós não adoramos Jesus. Palmas para Jesus. Palma para Jesus. Palma para o Pai dos Espíritos. Jesus não está mais atuando como filho, como ele veio. Hoje ele está na condição de Pai. Totalmente errado. Você veio aqui para adorar Jesus? Não. Nós não adoramos Jesus. Jesus, no seu ministério terreno, ele não quis nunca ser adorado. Ele não quis ser adorado. E nós não adoramos Jesus. Nós adoramos o Pai do Espírito em qualquer lugar, ou glória. Seja em uma congregação, seja onde for, meu irmão. Nós adoramos o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito e ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Estão totalmente equivocados. Entendeu? Então veja, meu irmão. Esses tais estavam usando pessoas para se enriquecerem. Se consideravam, ou seja, sem considerar a situação financeira daqueles que estavam sob o seu controle, retirando, arrancando o dinheiro que eles tinham. São lobos devoradores, como Jesus falou, como Paulo falou, são lobos devoradores, que não têm pena, que Paulo alertou, que eles não iriam ter pena do rebanho. Então veja, esses tais descobriram e desenvolveram maneiras premeditadas para atraírem e manter seguidores para si mesmos, ou seja, para eles mesmos e não para Deus. Com suas espertezas, com palavras persuasivas de engano, que tem como objetivo impressionar as pessoas que estão ali. Eles armam arapucas para prenderes a si mesmo as pessoas. Foi no tempo do profeta Jeremias e está sendo hoje, no século 21. Então veja, e hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Mudaram-se os séculos, mudaram-se as pessoas, mudaram-se os pactos, mudaram-se as gerações, porém hoje o sistema religioso evangélico tradicional, que tem um homem como líder, que tem um homem como pastor, com suas doutrinas,
com seus ensinamentos, com seus enganos, com suas manipulações, com suas inverdades. Eles não pregam a graça verdadeira, pura, limpa e cristalina. Eles têm que trazer uma mistura, um engano, a manipulação com palavras persuasivas de homens. Entendeu? É isso que está acontecendo. Deixaram a verdade para lá e trouxeram inverdades. Fala até um pouco da graça. Ei, meu irmão, se você pega a graça, se você diz que prega a graça, mas se tem fermento, se tem batismo, se tem jejum, se está esperando Jesus voltar, se tem dízimo, se tem apresentação de criança, isso é lei. Ou é graça, ou é graça ou é lei, meu irmão. Não venha manipular quem sabe um pouco. Você manipula quem não sabe. Aí você é fácil, porque eles se tornam presas fáceis. Como o passarinheiro, como a gente leu aqui, que estavam presos em suas gaiolas. E Deus usa aqui, o profeta aqui usa uma analogia de uma gaiola preso, os pássaros presos em suas gaiolas. Assim são o que o sistema religioso está fazendo. Eles prendem as pessoas dentro de suas gaiolas religiosas. E ali eles falam, ditam suas regras. Hoje é assim do mesmo jeito. Entendeu? Então, até parece que é verdade o que eles falam, mas é um engano, tem mentira ainda. Ainda existem mentiras dentro daqueles ensinamentos que eles fazem. Então eles vivem fazendo os seus seguidores viver sendo ludibriados por eles, manipulados, enganados. As pessoas vivem como marionete nas igrejas, nesses redios de 4 paredes. São Marias vai com as outras. Desculpe a expressão. São Marias que vai com as outras. Tá entendendo? São marionetes, são robozinho deles. E eles gostam disso. Tem uns aí, uns tais, que dizem, não, você tem que servir a Deus, não os homens não. Mas no fundo, meu irmão, eles gostam disso. Eles se acham no poder. Isso é bom para o ego deles. Entendeu? Então as pessoas se tornam presas fáceis que têm sido presos para proporcionar ganhos pessoais para esses tais. Aos líderes religiosos. Entendeu? Esses tais líderes que de líderes não tem nada. Entendeu? Até porque no pacto da graça o nosso líder é o nosso pastor. O nosso líder e o nosso pastor é o Espírito Santo, glória. Não precisamos de homens para nos está liderando, para nos estar ditando regras, não. Quem nos guia, quem nos lidera é o Espírito Santo, ele é o nosso pastor, ele é o nosso guia. Então, esses líderes religiosos, eles pegavam o povo de Deus e eles pegam hoje o povo de Deus que não tem conhecimento e o prendem em suas gaiolas religiosas. Prendem em suas sinagogas religiosas, prendem em seus redios de 4 paredes. É o que está acontecendo hoje, dentro do sistema religioso. Veja aqui, meu irmão, no versículo 27, olha o que diz o versículo 27. Vamos ler o versículo 26. Veja o que diz o versículo 26. Olha, no meio do meu povo existem homens maus. Veja o que Deus estava falando pela boca do profeta Jeremias. Homens maus, homens com atitudes más, quem vive de engano, de manipulação, meu irmão. Quem vive enganando as pessoas que não têm conhecimento, isso é coisa mal. Isso não é normal para Deus. Deus não está no meio da mentira, do engano, da manipulação. Cadê a diferença desses homens? Cadê os frutos desses homens? Será que essas pessoas não dói na consciência dessas pessoas? Isso, esses manipuladores, por causa da soberba, do orgulho, da jactância, da prepotência, eles não estão nem aí. Eles preferem a mentira do que a verdade. Muitos não sabiam, mas hoje sabem, porque assistem o YouTube, assistem os pregadores do YouTube, mas eles mesmos passam ordem para os seus incautos não assistirem, porque eles estão com medo, eles têm medo das pessoas assistirem e cair em si, como eu um dia caí em si. Como minha esposa hoje caiu em si, outras pessoas aí caíram em si. Entendeu? É isso que está acontecendo. Veja o que está acontecendo. Olha o versículo 26.
No meio do meu povo existem homens maus, são como as pessoas que armam arapucas, armadilhas, para pegar passarinhos, mas as armadilhas deles são para pegar pessoas. Veja, meu irmão, versículo 27, as armadilhas deles eram para pegar pessoas, atrair pessoas. Como se prendia, como atraía, armavam arapucas, armadilhas para prender passarinhos dentro de suas gaiolas. Assim estava acontecendo no tempo do profeta Isaías. Versículo 27 diz assim, olha, assim como a gaiola está cheia de pássaros, também a casa deles está cheia de coisas roubadas, coisas impuras, coisas que não agradavam a Deus. Veja, como uma gaiola cheia de pássaros, assim estão as suas casas, estão cheias através de enganos. O roubo aqui, nessa tradução, é enganos, mentiras, manipulações. Veja que já existia no tempo do profeta Jeremias pessoas sendo enganadas. Veja, o texto é claro. Os seguidores estavam sendo enganados. Eles atraíam pessoas para seguirem eles, e essas pessoas eram enganadas por eles. Entendeu? Então veja, assim está acontecendo com o povo de Deus hoje, com a igreja de Cristo aqui na terra no século 21. Homens que usam o seu ministério, seus dons para atrair seguidores e encher as suas sinagogas, as suas gaiolas religiosas. E vivem enchendo os seus cofres, os seus bolsos, a sua conta bancária, através do dinheiro do povo. São fazendas que são compradas, são terrenos que são comprados, e dizem que é da igreja, são deles, não tem nada da igreja. Fazendas que dizem que é da igreja, mas são deles, meu irmão. Empresa de rádio, de televisão, são deles. Colocam, alguns que têm mais condições, colocam, né, que suas gaiolas são mais grandes, e tem em vários locais, colocam seus filhos para estudarem nas melhores faculdades do Rio, do exterior. Comem restaurante nos melhores restaurantes, roupa de grife, conta bancária gorda, já falei, plano de saúde, e o povo vai para a UPA. Acordam cedo para ir para uma UPA, ver se encontra uma ficha para ser atendido. E esses homens estão aí, ó, viajam para o exterior de avião. Outros que não têm tanta condições como esses tais, mas mesmo assim vivem se beneficiando com o dinheiro do povo. Entendeu? Então é isso que acontece, meu irmão. Vivem cobrando dízimo como se fosse dinheiro. Dízimo nunca foi dinheiro, doutor. Paulo nunca cobrou dízimo como dinheiro. Paulo fazia coleta para o povo, os pobres da Judéia. Eu vou trazer uma mensagem sobre isso. Não tem nada a ver. Pegaram aquele texto da mulher de Cusa. Quantas vezes eu ouvi a mulher de Cusa como se fosse dízimo? Não era dízimo, meu irmão. Ela ajudava porque ela queria ajudar o ministério de Jesus. Nunca foi dízimo. Jesus não cobrou dízimo. Então, veja, na igreja de Deus que somos nós, pessoas, não cobramos dízimo das pessoas. Se as pessoas quiserem ajudar voluntariamente, é uma coisa. Mas cobrar dízimo como dinheiro e ainda fica marrento, cheio de marra, que o povo não está dizimando. Dizimando o quê? Dizimando o quê? Os dízimos eram na lei, era alimentos, era trigo, era cereal. E esse canal aqui é para denunciar mesmo, meu irmão. Doa quem doer. Não vou denegrir a imagem de ninguém. Não sou contra ninguém. A minha luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra carne e sangue como eles fazem. A luta deles contra nós é contra carne e sangue, contra nós, contra as pessoas. Eles levam para o lado pessoal. Mas a nossa luta, nós que estamos em graça, não é contra carne e sangue, mas sim contra esses ensinamentos manipuladores que eles ensinam. E nós vamos combater, sim. Iremos refutar, sim. Poderia ser minha mãe, meu pai, que já estão na glória, ou seja, o Espírito já está na glória. Entendeu? Então veja, meu irmão, é o que está acontecendo hoje com o sistema religioso evangélico. Manipulação, engano, mentiras, inverdades.
Entendeu? Então, eles armam laços para prender as pessoas como pássaros em suas gaiolas. Mas nós somos livres. Você é livre, meu irmão. Não estamos numa ditadura, estamos numa graça. E a graça é uma democracia espiritual. Oh, glória. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Vejam que o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 29, ele diz, Paulo alertou, Paulo estava se despedindo dos irmãos ali da igreja, os irmãos ali de Efésios, e o apóstolo Paulo estava preocupado com o futuro deles. Paulo estava alertando aqueles irmãos que homens iriam se levantar dentre eles para atrair o rebanho para eles mesmos, e não para Deus. Lobos devoradores, homens que seriam opositores do evangelho, da igreja, e é o que está acontecendo hoje. Paulo alertou isso em Atos, capítulo número 20. Paulo alertou isso para aqueles irmãos, para aquela igreja. Paulo sabia do perigo que iria acontecer. Leia Atos, capítulo 20, do versículo 29 ao 31. Você vai ver Paulo alertando a igreja. E hoje quem alerta somos nós. Nós alertamos desses homens que não têm pena das pessoas, que não estão nem aí. O amor deles é fingido. O amor deles é porque eles querem algo em troca. Entendeu? Eles querem algo em troca. Mas nós não, eu prego por dinheiro, eu prego de graça. Porque está no meu sangue isso aí. E vou continuar até enquanto Deus quiser aqui, até enquanto eu estiver vindo aqui na terra, eu vou trazer essas mensagens. Então veja, meu irmão, assim como aconteceu no tempo do profeta Jeremias aqui, do texto, assim está acontecendo hoje. Pessoas que vivem presos em gaiolas, nas gaiolas religiosas. Filhos de Deus são filhos sim, mas estão sendo enganados. Líderes religiosos que se dizem serem filhos de Deus, que se dizem estar cheio do Espírito Santo, mas o coração está cheio de ambição, de engano, de mentiras, de manipulação. Preferem a mentira do que a verdade. E quando nós confrontamos eles dentro da palavra, eles se levantam contra nós. Vivem nos afrontando, denegrindo nossa imagem. Pode falar, doutor. Pode falar. Eu não me preocupo com isso. Eu não. Sabe por quê? Porque eu sou o que eu sou pela graça. Eu sou filho. Filho uma vez, filho para sempre. Agora, por que é que vocês estão se doendo? Sabe por quê? Porque nós estamos denunciando vocês. A verdade chegou. A verdade esteve oculta. Mas a verdade chegou. E a mentira só dura até enquanto a verdade não chega. E a verdade chegou, oh glória. Entendeu? Então veja, o coração deles está cheio de ambição, de engano, de mentira. Suas gaiolas evangélicas ali atrai as pessoas para ali, para suas gaiolas. Para ali obter êxito, lucros com o dinheiro do povo. Por causa da fama, por causa da honra, do poder, do dinheiro. Entendeu? Então é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo com o povo de Deus. Veja o que fala no versículo 28. E estão gordos e bem alimentados. A maldade deles não tem limites. Veja, a maldade deles não tem limites. Foi assim no tempo do profeta Jeremias e está sendo hoje, no século 21. Olha, e estão gordos e bem alimentados. A maldade deles não tem limites. Não defendem a causa dos órfãos, nem se importam com os direitos dos pobres. Cobram dízimo. Hoje eles cobram dízimo aí, dentro de suas gaiolas religiosas. Entendeu? Porque o dízimo não era dinheiro. O dízimo era para os peregrinos, forasteiros, naquele tempo lá, no tempo da lei, as viúvas, né? Os órfãos, e a tribo de Levi. Nem o pastor é da tribo de Levi. E não existe mais a lei de Moisés.
era para as viúvas, para os necessitados. Cadê que vocês fazem isso? Por que vocês não fazem como fazia o apóstolo Paulo? Arrecadava donativos, bens, entendeu? Para levar para os pobres da Judéia. Por que vocês não fazem isso? Mas vocês querem para vocês. Veja, estão gordos e bem alimentados. A maldade deles não tem limites. Não defendem a causa dos órfãos, nem se importam com os direitos dos pobres. Mas eu os castigarei por causa disso e me vingarei desta nação. Lá no tempo do profeta Jeremias. Sou eu, o Deus eterno, quem está falando. Uma coisa horrível e espantosa está acontecendo na terra. Os profetas não falam a verdade. Veja que os profetas não falavam a verdade. E apoiados por eles, os sacerdotes dominam o povo. Os profetas não falavam a verdade. E apoiados por eles, os sacerdotes não falavam a verdade. Veja, meu irmão, o que estava acontecendo aqui. Olha, aqueles que deveriam dar exemplos, os profetas, os sacerdotes, os que estavam na linha de frente, os representantes de Deus aqui na terra, sacerdotes e profetas, eles estavam mentindo, eles estavam mancomunados, ou seja, eles estavam unidos e um apoiava os outros. Vivendo de enganos. Veja, olha o que está. Olha o que eles, olha o que Deus diz aqui, ó. Uma coisa horrível e espantosa está acontecendo na terra. Para Deus era horrível, era espantoso aquilo ali. Olha, os profetas não falam a verdade e apoiados por eles, os sacerdotes dominam o povo. Os profetas não falavam a verdade e os sacerdotes dominavam o povo. Eles estavam unidos. Em vez de darem exemplos, eles estavam, meu irmão, fazendo aquilo que não agradava a Deus. Hoje não é diferente. Esses homens não estão agradando a Deus. Esses homens de dar exemplos, eles passam a verdade. Em vez de passar a verdade, eles passam em verdade, mentiras, enganos. E usando o nome de Deus, dizendo que Deus está abençoando eles. Quem está abençoando é o dinheiro do povo de Deus, meu irmão. Não é Deus, não. Não coloque Deus em suas mentiras, em suas maracutaias. Não coloque Deus em suas mentiras, em seus enganos, em suas manipulações. Isso é profanar o Espírito da graça. Isso é virar as costas para o próprio Deus, o Pai dos Espíritos. Isso aí é virar as costas para Deus. Viver de engano, meu irmão. Quando a gente não sabe da verdade, é uma coisa. Mas quando essas verdades chegam até nós, aí não, meu irmão. Deus não está se agradando de vocês. Deus não está se agradando do sistema religioso evangélico. Primeiro porque eles não pregam doutrina da graça. Eles pregam a lei de Moisés misturado com a graça. Não agrada a Deus. Porque se Deus quisesse que a lei de Moisés continuasse, não tinha dado chance, oportunidade para a segunda, ou seja, o segundo pacto. Ou seja, Deus não teria retirado a lei de Moisés e ter constituído, estabelecido o pacto da graça. Segundo, eles vivem de engano, de mentiras, dizendo que diz o medieiro. Versículo de número 28 agora, não, 28. Não, o 30, perdão, o 30. 31. Os profetas não falam a verdade e, apoiados por eles, os sacerdotes dominam o povo e o meu povo gosta disso. Veja, meu irmão, e o meu povo gosta disso, eles gostam mesmo disso, de serem enganados, de serem manipulados. Tem pessoas que não gostam não, que não sabem, não têm conhecimento, mas muitos gostam disso. Eles gostam de ser enganados, de serem manipulados, porque eles mesmos, quando a gente pregam essas verdades e vai e manda eles analisar, eles ficam contra nós, eles se levantam contra nós, apoiando os seus líderes religiosos. Por quê? Porque eles já tiveram o quê? A mente cauterizada, a mente engessada, eles já tiveram a sua mente... já estão com a mente embaraçada, enlaçados no laço do passarinheiro. Veja, meu irmão, até hoje é assim. Mas nós não. Nós, pregadores da graça do YouTube, nós vamos combater sim. Nós iremos denunciar sim. Doa quem doer.
Foi para isso que esse canal foi aberto, foi gerado no YouTube. Canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essas mensagens e vamos que vamos. Entendeu? Então vejam o que estava acontecendo. Olha, vou ler novamente. Olha, uma coisa horrível está... Versículo 30. Uma coisa horrível e espantosa está acontecendo na terra. Os profetas não falam a verdade e, apoiados por eles, os sacerdotes dominam o povo e o meu povo gosta disso. E o meu povo gosta disso. Porque, porém, o que é que eles vão fazer quando esta situação chegar ao fim? Veja, o povo gosta disso. Mas aprove a Deus que nós abrimos a nossa mente, os nossos olhos no entendimento. E hoje nós estamos livres dessas gaiolas religiosas. Livres para nós ir e vir e termos o direito de se expressar e de analisar. Seja um pensador, analise o que está sendo ensinado para vocês. E não sejam marionetes. Maria vai com as outras. Robôs. Dominados, controlados por esses homens que estão aí no poder. Então, é essa palavra que eu quero deixar aqui, meu irmão. Estamos livres dessa gaiola, dessas sinagogas religiosas, dessas gaiolas religiosas. Amém? Então, graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essas mensagens e vamos que vamos. Ou é lei ou é graça, ou é graça ou é lei. Vamos passar com a verdade, somente pela verdade. Amém? Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir.